Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia, o livro de Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo de número 8. As crianças até 3 anos podem se dirigir ao berçário, se os pais assim desejarem. E nós vamos dar continuidade, então, à exposição do livro de Juízes. E nesse primeiro momento, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do capítulo 8, do versículo 22 até o versículo de número 35. Juízes, capítulo de número 8, a partir do verso 22, nós vamos caminhar em outras passagens do livro de Juízes, principalmente passagens anteriores a essa, mas primeiramente eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e fazermos essa leitura do versículo 22 do capítulo 8 até o versículo de número 35. E assim nos diz, então, a palavra do nosso Deus. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Vamos orar? Nos coloquemos em oração diante do Senhor, vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, nós, ó Deus, queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos dado esse rico privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos nessa casa, nesse templo, e podermos adorar o Teu nome. Ó Deus, é muito bom louvarmos a Ti, é muito bom cantarmos para Ti, é muito bom, Deus, termos acesso à Tua palavra, quando muitos aí afora, em lugares perseguidos, em países onde é proibida a pregação do Evangelho, não tem mesmo nem acesso à Escritura completa. Mas nós temos, e ela está aqui, diante de nós, traduzida para o nosso idioma, e por isso nós Te agradecemos. Mas, Senhor, muito mais do que ler, nós precisamos da Tua palavra sendo viva, ó Deus, sendo pregada nessa noite. E por isso rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine nossos corações com a Tua palavra, e que eu, ó Deus, como pregador da Tua palavra, não seja nada mais, nada menos do que um simples instrumento para que o Senhor possa consolar os corações aqui presentes. É o desejo da Tua igreja, é o desejo do nosso coração, e por isso Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos domingo passado acerca de Gideão já.
o ciclo é muito grande, né? Começa no capítulo 6 e vai até o final aqui, no capítulo 8. Então não tinha como a gente tratar de todo o ciclo de uma vez só. Mas nós percebemos já de imediato no domingo anterior sobre como Deus, como nosso Senhor, é um Deus que vai em busca de salvar o seu povo, mesmo quando esse povo não merece. E isso fica simbolizado no caso de Gideão com o altar que Gideão constrói ao Senhor, no qual ele dá o nome de O Senhor é Paz. Está lá em Juízes capítulo 6, versículo 24. E diante disso a gente tentou buscar no texto as maneiras pelas quais Deus busca a paz, pelas quais Deus manifesta a sua paz para nós. E vimos como Deus, para manifestar a sua paz, Ele nos mostra que há um conflito entre nós e Deus. Fomos nós que causamos esse conflito. Esse conflito ele é manifestado por meio do pecado em nossa vida, em nosso coração. Vimos também que o Senhor manifesta a sua paz levantando o libertador, e no caso da história que nós estamos tratando, é o próprio Gideão, hesitante, temeroso, mas o libertador escolhido por Deus. E vimos também que Deus manifesta a sua paz mostrando para o seu povo o que é mais importante. Mais importante do que a guerra, do que vencer os midianitas, era a adoração a Deus. Então, antes de tudo, a gente viu que antes de se preparar para a batalha, antes de estabelecer algum tipo de estratégia, Gideão, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor e depois derrubar o altar de Baal, que era da casa do seu próprio pai. Vimos como Deus ele faz isso para trazer paz, para trazer salvação ao seu povo. Vimos como isso ainda se manifesta nos dias de hoje. E a gente, quando leva isso em direção à nova aliança, vemos que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, conforme está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vimos como a reforma protestante resgata esse conceito de justificação ao mostrar que não é de nós, não depende de nós, não são das nossas ações que Deus promove a paz conosco, mas é do seu interesse, da sua soberania, do seu amor, que Ele quer manifestar a sua paz. Ele quer se reconciliar conosco, e Ele faz isso por uma atitude de amor ao levantar o mais perfeito libertador, Cristo Jesus. Mas ainda precisamos continuar tratando dessa história, porque essa história ela termina diferente das outras histórias que nós já vimos no livro de Juízes. A gente já percebeu que existe um padrão muito bem estabelecido no livro de Juízes. O povo peca, Deus levanta o seu juízo, o povo é castigado, é oprimido, geralmente por alguma nação estrangeira, o povo sofre, e aí então o povo clama ao Senhor. Ao clamar ao Senhor, o Senhor levanta um libertador. Esse libertador destrói aquela nação, promove a libertação, e então há um período de paz. E o texto geralmente termina mostrando um período de paz até o falecimento desse juiz ou desse libertador. Mas a história de Gideão ela termina diferente. Ela começa a terminar no versículo 22 com um pedido do povo de Israel: reina sobre nós. Reina sobre nós porque você venceu os midianitas. É a primeira vez que nós vemos a convocação do povo para que alguém fosse rei sobre ele. E aí nós lembramos da intenção do autor ao escrever o livro de Juízes, que a gente falou lá no comecinho. O livro de Juízes ele é escrito para mostrar para o povo de Deus a necessidade de um rei. O livro termina com uma frase: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, cada um fazia aquilo que era direito, aquilo que achava que era certo. O propósito do autor a escrever esse livro é mostrar para nós a necessidade que o povo tem de um rei, de alguém para o governar. E quando a gente caminha em direção ao livro de Reis, ou aos livros de Samuel, a gente percebe essa intenção muito clara. O povo de Israel tinha que ter um rei, mas tinha que ter um rei segundo o coração de Deus. Por isso não podia ser Saul, tinha que ser Davi, tinha que ser da tribo de Judá. Quando a gente olha lá para Gênesis capítulo 49, quando Jacó diz nas bênçãos a cada uma das tribos, ele diz que o cetro não pode se apartar de Judá. O cetro é o instrumento real, então o rei tinha que vir da tribo de Judá. Então a forma que é construída essa história é para mostrar, para quem recebeu o texto primeiramente, nós precisamos de um rei.
Nós precisamos de um rei, e esse rei tem que ser da tribo de Judá. Esse rei tem que ser da linhagem de Davi. Tem que ser Davi. Por isso que os primeiros ouvintes desse livro foram provavelmente na época do rei Davi. Então, todo esse cenário aqui é estabelecido para lembrar, precisamos de um rei. E aqui o povo convoca um rei. Convoca alguém para ser rei. Mas não é da tribo de Judá, né? Gideão, como a gente viu, é da menor casa da tribo de Manassés. E ele tem, por acaso, algumas características que possam ser as características de um rei ideal? Essa pergunta pode ser feita a esse texto. Essa pergunta pode ser feita quando nós olhamos para o versículo 22. Afinal de contas, será que Gideão deveria ser mesmo rei? Será que Gideão ele tinha as qualificações necessárias? Quais são as qualificações, então, de um rei ideal? Será que elas podem ser encontradas aqui nesse texto? E creio que sim, a gente pode encontrar características que podem fazer com que Gideão fosse o rei ideal, ou talvez não. E o que eu quero fazer nessa noite é que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente investigar e ver com quem Gideão pode se parecer, para que ele, quem sabe, seja então um rei ideal. A primeira coisa, e por isso que a gente vai ter que voltar, pelo menos para comentar algumas passagens anteriores, é que Gideão é parecido com alguns personagens bíblicos. E o primeiro personagem que ele se parece é com Moisés. Gideão é muito parecido com Moisés em relação ao seu chamado. A gente já viu isso quando tratou do capítulo 6. Mas lembra do que está no capítulo 6, do chamado do anjo do Senhor para Gideão? O Senhor é contigo, homem valente. E a resposta de Gideão é: Senhor, se o Senhor está com a gente, por que a gente está fazendo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Por que a nossa vida está desse jeito? Se o Senhor está conosco, por que eu estou malhando trigo no local para prensar uvas, para fazer vinho? Eu estou fazendo isso porque eu estou com medo dos midianitas. Os midianitas destroem tudo. Eles parecem gafanhotos no nosso meio. E então, o anjo do Senhor fala: vai nessa tua força, eu estou contigo. E Gideão fica: Senhor, e faz relutância, e pede sinais. Depois ele vai pedir mais à frente, ele pede mais à frente o sinal do orvalho, né? O orvalho molhado, terra seca, depois o contrário, o orvalho seco, terra molhada. E só então no capítulo 7, quando ele vai até o arraial dos midianitas com o seu escudeiro, quando ele escuta um dos midianitas dizendo: olha, eu tive um sonho, um pão de cevada desceu, derrubou uma tenda e acabou com a gente. Aí o outro comenta: com certeza essa é a mão de Gideão. Aí que ele se convence de que Deus estava com eles, e aí ele se motiva para a batalha. Isso não lembra muito o chamado de Moisés? Quando Deus chama Moisés em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés lá no meio da sarça, pede para que ele vá. Aí Moisés fica: eu não, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não vou fazer isso. Aí Deus: não, eu vou te dar Arão aqui. Não, mas o povo vai querer saber e tal, eu vou te dar sinais para você fazer. Mas quando perguntarem o nome, o seu nome, eu vou falar o quê? Você vai falar assim: eu sou, me enviou adiante de vós. E, Senhor, envia outro, mas não envia eu. Então, a relutância, a hesitância, ela é muito parecida. E nesse ponto, Gideão é mesmo hesitante como foi Moisés. Mas mesmo assim como Moisés, Gideão, ele foi usado por Deus. A mesma forma como Moisés, Gideão, ele tinha o Espírito do Senhor. E nós vemos essa expressão aparecendo em Juízes capítulo 6, versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Então, Moisés ele exercia, pelo menos embora sendo um profeta e juntando todas as funções de profeta, sacerdote e rei, ele exercia essa função real, de certa forma, de liderança, e nesse ponto, Gideão era parecido com Moisés. Mas Gideão é também parecido com outro personagem que nós encontramos na Bíblia. No capítulo 7, nós vemos Gideão muito parecido com Josué. Josué assume a liderança do povo de Israel quando Moisés morre. E o chamado de Deus para Josué, conforme está em Josué capítulo 1, é que ele fosse obediente e que ele fosse forte e corajoso
para obedecer tudo quanto estava na lei do Senhor, e Deus faria com que toda a sua jornada fosse bem sucedida. Josué é a manifestação de um líder obediente a Deus. E esse líder obediente foi o responsável por conduzir o povo em todo o processo de conquista da terra de Canaã. Quando a gente olha dessa forma, a gente vê que Josué ele caminhou com o Senhor e que Gideão caminha de forma muito parecida. Embora hesitante, ele foi obediente. Ele derrubou o altar de Baal da casa do seu pai, de noite, escondido, mas obedeceu. Ele derrubou. Ele foi, então, e preparou o exército diante dos midianitas. E do grande número que tinha, esse número foi diminuindo até ficar 300. E a intenção do Senhor era que a glória da batalha, a glória da vitória ficasse para o Senhor. Para ensinar que depende do Senhor e de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, é que Deus faz isso. E pede para Gideão fazer esse processo. Primeiro perguntando quem que era medroso. E esse processo, só é importante ressaltar isso, recusar-se a uma batalha era um procedimento que já havia sido estabelecido na lei mosaica, na lei de Moisés. Então, se você olhar depois na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 20, do versículo 5 ao 8, há esse procedimento. Eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos, que diz assim: os oficiais falarão ao povo dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja. E outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então, Gideão ele fez a mesma coisa, ele pegou esse processo. Olha, tem alguém aqui medroso de coração? Volta para casa. Já voltou um bocado, tinha ficado 10 mil. Depois, aquele procedimento que até hoje é um procedimento curioso, que gera debate, que é de como se beber água, né? Se você bebia com a mão ou se bebia direto na boca. E daqueles ali só sobraram 300. Mas qual a intenção de Deus nessa jornada toda, nessa peneira? É que a glória da batalha, a glória da vitória seja de Deus e de mais ninguém. Não pode ser de mais ninguém, a glória de Deus. Deus queria ensinar a Gideão e ao povo que a ele pertence a guerra, que ele é o rei das nações e que a ele pertence a vitória. E por isso ele ensina a Gideão a isso. E Josué já tinha aprendido isso. Em nenhum momento Josué ele põe a glória das suas vitórias em si, mas ele sempre coloca a glória das suas vitórias no Senhor. Há um erro que acontece no livro de Josué em relação a Acã, mas esse erro não implica em uma desobediência direta de Josué. E Gideão, até esse ponto, no capítulo 7, ele parece-se muito com Josué, sendo então um líder obediente. Bom, já vimos que Gideão se parece com Moisés, se parece com Josué, e parece que ele está tendo essas semelhanças, parece que o qualificam para ele ser o rei ideal, né? Gideão também é parecido com Davi, com o próprio rei Davi. Do versículo 23 ao 25, nós temos a conclusão, a vitória sendo muito mais feita, e nós vemos ali a figura de Gideão como um grande líder militar. Porque se num primeiro momento a gente observa, no versículo de número 25, 23, que essa primeira vitória, ela passou a ser uma vitória do Senhor, eles só tocaram o som, só colocaram as tochas, e os próprios midianitas passaram a atacar um ao outro. Perdão, meus irmãos, versículo 22 do capítulo 7, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Capítulo 7, versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-Meloar, acima de Tabate. Então, Deus efetuou aquela vitória naquele primeiro momento. Mas no versículo 23 ao 25, nós encontramos aí o povo de Israel exercendo a guerra de fato,
com a sua própria força. E Gideão liderando com esses 300. E com esses 300 ele consegue uma vitória magnífica, demonstrando um poderio militar muito parecido com um futuro rei de Israel em seguida. Alguém que, enquanto Saul derrotava os seus milhares, Davi derrotava os seus 10 milhares. Alguém que fez muito e que tinha muitos homens valentes ao seu lado, que derrubavam vários com queixadas, em um ambiente às vezes inóspito, mas sempre vitorioso. Então, assim como Davi, Gideão foi um bom líder militar. E para aquela época, para aquele contexto, era primordial que se tivesse um bom líder militar. Rei que era rei, ele estava à frente na guerra. Um rei, ele deveria estar à frente. Lembre-se que o caso de Davi e do seu pecado acontece no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra. E nesse momento Davi não foi. E ele pecou contra o Senhor. Então era uma característica primordial que aquele que fosse o rei fosse aquele que fosse o líder da batalha, aquele que liderasse o seu povo. E nisso Gideão, ele foi eficaz. Pastor, se Gideão é parecido com Moisés, se ele é parecido com Josué, se ele é parecido com Davi, ele poderia ser o rei, não? Mas é então que a gente começa a ver, a partir do capítulo 8, que Gideão também se parece com outro personagem bíblico, mas outro personagem que não foi considerado digno de ser rei, e que não deveria ter sido rei. Foi um rei segundo o desejo do povo, mas não segundo os propósitos de Deus. Gideão é parecido com Saul também. Vamos ao capítulo 8. No capítulo 8, a gente vê um processo de divisão ocorrendo em relação às tribos de Israel. Esse processo já havia se iniciado no capítulo 5 e no capítulo 4, no ciclo de Débora. Quando há a convocação de Baraque para que o povo de Israel batalhasse contra Sísera, algumas tribos não vão, algumas tribos ficam. E você pode observar isso em Juízes capítulo 5, no Cântico de Débora. Fazem críticas, por exemplo, à tribo de Ruben, porque a tribo de Ruben não vai. Então a gente começa a ver um processo de divisão que é acentuado na história de Gideão. Acompanha comigo a leitura do capítulo 8, a partir do versículo 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rasbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguido. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Aqui começa essa tensão com a tribo de Efraim, que era uma tribo muito grande e muito importante, e que vai combinar depois com a futura guerra também com os efraimitas. Por que os efraimitas ficaram tão chateados com Gideão? Porque eles queriam a glória da batalha, eles queriam a glória da vitória, eles queriam derrotar os midianitas também para ganhar os louros da vitória. Eles queriam não glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmos, resultado do processo de decadência do povo. Gideão consegue apaziguar os ânimos, mas aí vem um outro fato que acentua o processo de divisão do povo. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 6. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Zalmuna para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. E Gideão cumpre exatamente isso.
ele faz algo no processo de divisão que vai culminar no final com um episódio muito triste relatado no livro de Juízes. Lá em Gibeá, que foi a cidade onde Saul nasceu, alguns homens tentaram abusar de um levita. E esse caso, que culminou na morte de uma concubina, gerou uma guerra entre as próprias tribos de Israel. As 11 tribos contra a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. Esse episódio foi escandaloso. Esse episódio ele traz o encerramento do livro de Juízes para mostrar a decadência do povo. E essa decadência, essa divisão, essa contenda já é manifestada em Gibeão. Mas não para por aí. Além da divisão, Gideão faz uma perseguição. Gideão ele acaba por matar uma cidade de Israel e derrubar uma torre de outra cidade. Gideão faz isso, ele humilha o povo de Israel, e em relação aos reis midianitas, ele não consegue fazer isso. Vamos continuar a leitura agora a partir do versículo 10. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna. Porém, ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o seu exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve ao moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e os anciãos de Sucote, 77. Vamos ler a partir do versículo 15, todos juntos? Leia comigo, Juízes 8,15, vamos lá? Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tem tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Até aqui. Quem fez a mesma coisa? Quem foi que matou uma cidade de Israel? Foi Saul. Saul faz a mesma coisa que Gideão. Acaba por humilhar uma tribo de Israel. O Gideão está mudando aqui. O Gideão do capítulo 8 não é mais aquele Gideão do capítulo 7. Não é mais aquele Gideão que tinha totalmente o Espírito do Senhor. Não era mais aquele Gideão que buscava a glória do Senhor, mas está buscando muitas coisas para si. Ele poderia ter tido um outro tipo de resposta, um outro tipo de atitude, mas ele resolveu afagar o seu ego. Vocês vão ver então. Vocês não querem me ajudar, mas quando eu voltar, eu vou dar uma lição para vocês. Eu vou fazer vocês me conhecerem, e da pior forma possível. E então ele dá essa severa lição, aos homens de Sucote. Ele faz isso de uma maneira cruel e mata os homens de Penuel, derrubando a torre da cidade também. Quem fez isso foi Saul. Eu quero ler rapidinho uma passagem que Saul faz isso, 1 Samuel 22, 17 e 19, que diz assim: Disse rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas.
Saul humilhou uma cidade de Israel, assim como Gideão fez, e tudo pelo seu próprio interesse, por achar que os sacerdotes estavam em conluio com Davi, querendo exterminar Davi, ele queria exterminar todos que fossem aliados a ele. E foi o que Saul fez, horrível, mal perante os olhos do Senhor. E Gideão fez a mesma coisa. Gideão humilhou uma cidade de Israel, acabou humilhando o próprio Israel. Mas o que ele faz com os reis midianitas? Ele tenta humilhá-los também. Sabe se ele consegue? Agora faça comigo a leitura do versículo 18 até o versículo de número 21, e assim nós encerramos a leitura dessa parte. Versículos 18 a 21, eu vou fazer a leitura do 18, os irmãos leiam 19. Juízes 8, a partir do verso 18. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Os irmãos? E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Gideão tenta humilhar os reis midianitas através do seu filho. Por que ele pede para o filho dele matar Zeba e Salmuna? Porque ele queria que os reis fossem mortos por alguém que não tinha habilidade de guerra. A palavra jovem aqui pode ser traduzida como jovem, mas ela pode ser traduzida como criança até, dependendo do contexto. Se a gente conseguisse classificar, talvez fosse algo muito próximo de um adolescente. Alguém que não tinha muita experiência militar. Então, ser humilhado era algo muito desonroso, tal qual Eglon foi humilhado, sendo morto por Eude, o herói canhoto, filho da mão direita, mas que era canhoto, tal qual Sísera foi morto por uma mulher quené chamada Jael, com uma estaca em sua fronte, dormindo. Isso era desonroso. E Gideão queria fazer a mesma coisa com os reis midianitas, pedindo que um moço, um adolescente, matasse eles. Mas Gideão não consegue. O texto, mais uma vez, tem uma ironia para nós. Gideão humilha uma cidade de Israel e não consegue humilhar os reis midianitas. Tudo isso agindo na carne. O que motiva a ira e a humilhação que Gideão queria fazer é porque quando ele pergunta para os reis midianitas: quem eram aqueles que você matou? A resposta dos reis era: eram semelhantes a você, pareciam filhos de rei, eram seus irmãos. Isso que ira, isso machucou Gideão, isso ofendeu. Ele agiu não para glorificar o nome do Senhor, ele agiu por vingança, para satisfazer um desejo dele. O Gideão que nós conhecíamos no capítulo 6 e no capítulo 7 não é mais o mesmo, ele está diferente. Ele está muito mais parecido com Saul do que com os outros personagens que a gente elencou. Ele já não está tão parecido com Josué, ele já não está tão parecido com Davi, ele já não está tão parecido com Moisés. Embora ele tenha sido um bom líder militar em boa parte da sua vida, Saul também acabou humilhando o povo de Israel em algumas ocasiões. Ele humilhou o povo ao matar a cidade dos sacerdotes em 1 Samuel 22, ele humilhou o povo na batalha da sua morte, perdendo a batalha e perdendo a própria vida, conforme está em 1 Samuel 31. E até nesse aspecto, ele é muito parecido com Saul, mas não para por aí. E aqui nós chegamos à passagem que nós lemos no início, do versículo 22 em diante. Os próprios midianitas não estavam querendo agir de forma a glorificar o Senhor. Eles não queriam um rei segundo o seu coração. Eles queriam um rei que satisfazesse os seus desejos. Gideão, você venceu os midianitas, então reina sobre nós.
E a primeira resposta de Gideão é aquela resposta, ok, aquela resposta nota 10. Veja no versículo 23 que ele diz: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Gideão está dando uma lição para o povo: ora, quem tem que ser o rei não é eu, quem tem que ser o rei da vida de vocês é o Senhor, é o Deus da aliança, Ele que tem que governar sobre vocês. E, poxa, será que o Gideão que a gente conheceu nos capítulos anteriores, será que ele está voltando? E aí, então, há um episódio muito esquisito, porque o mesmo Gideão que fala isso, ele faz algo muito estranho. Ele fala que faz um pedido e pede que as argolas que eles tinham pegado dos midianitas sejam dadas para ele, Gideão. E com essas argolas ele prepara um éfode. O que seria esse éfode? O éfode é um símbolo de liderança cultual. Ele era um instrumento que o sumo sacerdote usava para buscar a vontade de Deus. Então, que estranho isso. Gideão, ele fala muito bem que ele não poderia reinar, mas ele quer assumir para si uma função que não é dele, que é a função de sumo sacerdote. E diz o texto que lemos, do 22 ao 35, que o povo se prostituiu diante desse éfode. E diz então o texto que esse episódio, essa ação de Gideão foi um laço para a sua casa. O povo todo se prostituiu. Ora, mas no início, o problema todo não era porque o povo estava idolatrando, estava se prostituindo, estava fazendo uma adoração errada perante o Senhor. Aí vai e tudo volta para o início de novo. É por isso que essa história ela termina diferente das outras. Porque se nas outras vezes o povo estava em paz e liberto, o povo volta ao pecado mesmo antes da morte do seu libertador, do seu juiz. O povo volta à idolatria novamente. E é importante você pensar sobre isso e lembrar que quando o povo adorava Baal, o povo não deixava de adorar o Senhor para adorar Baal. O povo adorava Baal e o Senhor tudo junto. Havia um sincretismo ali. E o povo entendia que estava tudo bem. Eu adoro um pouquinho Baal, adoro um pouquinho o Senhor, e está tudo certo. Afinal, Baal é o Deus da chuva, o Deus do orvalho, o Deus das colheitas. E mesmo Deus já mostrando para Gideão, lá no capítulo 6, que ele era quem comandava o orvalho, era ele quem comandava as chuvas, o tempo de seca, se o orvalho estava seco, se o orvalho estava molhado, se o pedaço de algodão estava seco, se o pedaço de algodão estava molhado. Mesmo fazendo tudo isso, Gideão cai em um pecado horrível que foi a razão do pecado do povo, que era a distorção da adoração. Mas isso não nos lembra algo que Saul fez também? O que Saul fez? Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 9 a 14. Ele tinha combinado com Saul, de que ele viria e então faria holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Só que estava chegando o 7º dia que eles tinham combinado e nada de Samuel aparecer. Samuel não aparecia, e o povo dispersando, e o povo com medo. E o que vai acontecer então? E Saul toma uma atitude: não, me dá aqui que eu mesmo vou fazer. E ele faz. No momento que ele faz, é o momento que Samuel chega. Então nos diz o texto de 1 Samuel 13, 9 a 14: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, disse Saul, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul foi igualzinho a Gideão. E aqui também ele peca contra o Senhor. E aqui também nós vemos Gideão não sendo aquele que seria um rei ideal. Poxa vida, a gente estava caminhando tão bem. Gideão parecia ter as características necessárias para ser um rei ideal.
Ele era parecido com Moisés, ele era parecido com Josué, ele era parecido com Davi, mas ele também era parecido com Saul. E Saul não era o rei que deveria ser, era Davi. Quando Deus chega para Samuel e Samuel fica desgostoso, né, quando o povo pede um rei, Deus fala para Samuel: calma, fica calmo. O povo não está rejeitando você, Samuel. O povo está rejeitando a mim. Eles querem um rei como as outras nações. Eles não querem um rei porque eu havia falado que eles deveriam ter um rei por meio de Jacó. Eles querem um rei para ser igual aos outros. Eles estão me rejeitando. E por isso Deus escolheu Saul, bonitão, igual Gideão era também, parecia filho do rei. Do ombro para cima ninguém se parecia com ele. Grandão, líderzão militar, mas não era o rei que Deus havia determinado. E aparece então Davi para mostrar quem deveria ser o rei, segundo o coração de Deus e conforme a promessa da aliança. Gideão também não é esse rei, mas Gideão ele aponta muito bem para um rei que viria. Alguém que também foi escolhido muito antes que Moisés e que não hesitou no seu chamado. Alguém que foi muito mais obediente que Josué, porque obedeceu em tudo que o pai fez. Alguém muito mais vitorioso que Davi e alguém que, diferente de Saul, tornou-se rei, porque agiu assim para trazer vida no seu povo e não morte. Ele veio para trazer unidade e não divisão. Gideão não é o rei ideal, mas ele aponta para o rei que havia de vir, e esse rei veio. Jesus é o rei ideal. Nosso irmão Tadeu leu a primeira passagem deste culto, que foi Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. E nessa passagem o apóstolo Paulo nos convoca a seguir o exemplo de Jesus. Mas o que foi Jesus como rei ideal? Ele foi alguém cheio de pompa, chegou aqui com trajes reais, manifestou um poder sobrenatural que fez com que os outros crescem? Não. Jesus ele foi e é o rei ideal porque abriu mão dos privilégios de rei, de Deus como ele era. Ele se fez homem, ele assumiu a forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele andou por essa terra, ele viveu, ele sofreu, ele sentiu tudo o que nós sentimos, mas foi obediente, ele não pecou. Ele é vitorioso porque por mais que muitos reis tenham vencido muitos inimigos, nenhum deles venceu a morte. E Jesus venceu a morte. Ele morreu na cruz do Calvário como um ladrão, mas ressuscitou para ser o rei. E o texto de Filipenses termina dizendo que Deus o exaltou sobremaneira e o colocou à sua direita, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é o rei ideal. Ele é o rei que vem e que nos traz a verdadeira libertação. É Jesus que é o rei do nosso coração, conforme nós acabamos de cantar. É Jesus que é o rei das nações, como nós acabamos de cantar. É Jesus que clama para que nós orássemos, como ele nos ensinou, para que o seu reino venha, porque o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. Nós cantamos sobre isso ainda há pouco. Ele é o rei ideal. Ele veio e ele nos conclama a fazermos parte do seu reino. Portanto, irmãos, se Jesus é o nosso rei, nós podemos manter a nossa crença em Deus, mesmo no momento difícil. Lembre-se que o povo estava numa situação muito difícil diante dos midianitas, mas ainda assim havia a possibilidade de haver fé no Senhor. E os nossos dias também não são fáceis, nós também vivemos dias difíceis, nós também vivemos angústias. Eu não sei pelo que você está passando na sua vida durante a semana, mas se você crê que Jesus é rei, então creia que é possível vencer e viver nessa terra, peregrinar nessa terra, mesmo quando tudo está difícil, quando tudo está causando sofrimento em nosso coração. É possível nós seguirmos em frente, porque Jesus é o nosso rei. Se Jesus é o nosso rei, nós podemos ser um nele, apesar das nossas diferenças. O povo se esfacelou, o povo se dividiu, o povo de Israel é complicado. E nós somos Israel de Deus, a gente é complicado. A gente tem a tendência a se dividir.
A gente tem a tendência a ter conflitos, a ter as nossas diferenças. Mas apesar das nossas diferenças que nós vamos ter, tanto como igreja, como igreja invisível também, com as diferenças de teologias ou de denominações, nós, aos olhos do Senhor, somos um em Cristo Jesus, porque estamos firmados na rocha que é Ele. Ele é o nosso Rei. E nós podemos caminhar para sermos um. Nós podemos viver em novidade de vida como igreja. Nós não precisamos deixar a igreja, nós não precisamos deixar a comunidade onde nós estamos para servir melhor ao Senhor. Nós podemos servir melhor ao Senhor estando aqui, na comunidade dos imperfeitos, na igreja dos pecadores. Nós podemos, porque o que nos firma como igreja não é o nosso padrão de qualidade, não é a nossa ausência de defeitos. O que nos firma a sermos um é o fato de que Ele venceu a morte por nós. Então, irmãos, que diante dessa verdade, diante desse Rei ideal que é Jesus, que a gente possa se lembrar disso e que possamos manter a comunhão dos santos baseado nessa verdade, que Jesus é Rei. Irmãos, se Jesus é o nosso Rei, então não pode ter espaço para orgulho no nosso coração. Gideão estava caminhando tão bem, mas ele começou a agir de forma egoísta, de forma orgulhosa, e tentou trazer a vitória para si. Até que nesse ponto ele foi bem parecido com Moisés. Diante lá da rocha, ele não glorificou ao Senhor, e por isso ele não entrou na terra prometida. Mas é uma tendência que todos nós podemos fazer. O nosso ego é muito grande. Por mais que você não seja uma pessoa que se considere orgulhosa ou egoísta, mas há uma tendência em nosso coração de querermos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, de que a vontade de Deus seja feita só na oração do Pai Nosso, mas não na prática da nossa vida. Se Jesus é Rei da nossa vida, se Ele é o Rei do nosso coração, tenhamos cuidado, vigiemos o nosso coração, porque quem deve nortear, quem deve governar sobre nós é Jesus. Ele não é o nosso Rei, Ele não é nosso governante, então que Ele seja de fato o Rei das nossas vidas. Irmãos, se Jesus é nosso Rei, nós devemos ter apreço pelo seu culto, nós devemos ter apreço por uma vida de adoração, nós devemos ter um zelo importante sobre o culto comunitário e sobre o nosso culto individual durante a semana. A gente não precisa assumir uma postura farisaica, nem legalista nesse sentido, mas a gente tem que ter zelo. A gente tem que ter zelo sobre a nossa adoração a Deus. A adoração é o mais importante, é a adoração que importa. E Deus nos mostra isso nessa história. Antes de qualquer coisa, o altar do Senhor precisava ser restaurado. Antes de qualquer coisa, o altar de Baal precisava ser derrubado. Nós precisamos lutar contra Baal. E Baal que lute conosco. Que a gente tenha o nosso nome mudado, igual Gideão teve. O nome dele foi mudado para Jerubaal. Que Baal lute com ele. Que Baal lute conosco também. E que lutemos, para que o altar do Senhor seja sempre o centro da nossa vida. E que possamos fazer da nossa vida um culto agradável ao Senhor. E se Jesus é o nosso Rei, nós devemos ter cuidado com a armadilha da cultura. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos cair no extremo de fugir do mundo, mas a gente também não pode cair no extremo de tentar se misturar com o mundo. Eu sei, esse desafio é muito difícil. Quem estava aqui comigo nas terças-feiras fazendo o estudo sobre cosmovisão, viu o quanto é difícil nós amarmos a Deus nesse mundo, mas é possível. É possível porque Jesus é o nosso Rei, porque Ele caminha em novidade de vida conosco, porque o Espírito Santo habita sobre nós e porque nós somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Então nós estamos aqui no Brasil, com a sua cultura, com a sua história, nós estamos nesse mundo, nós estamos com os nossos valores sendo atacados, mas nós não devemos temer, nós devemos estar aqui. Nós devemos estar nessa cidade. O Senhor nos chamou para essa cidade, para esse local, para trazer libertação. E a palavra de Deus é que vai dar libertação. E Deus quer usar o seu povo, quer usar a mim e a você para declararmos essa verdade. No século I, os judeus aguardavam ansiosamente um rei segundo a descendência de Davi. Eles estavam em Jerusalém, estavam na região da Judéia, estavam com o templo. Parecia que estava tudo certo, mas tinha algo faltando, estava faltando o rei, o domínio ainda era estrangeiro. E apareceu Jesus. Não era bem o que eles esperavam, mas Ele é rei. E não é, talvez a gente espere algumas coisas do Senhor que não vão acontecer,
Mas lembre-se, Jesus é rei. E se Jesus é rei e ressuscitou dentre os mortos, então creia que não é o fim. Há algo maior nos esperando. Há uma esperança muito maior pela qual nós caminhamos. E o cântico que nós cantamos, Rei das Nações, é a expressão disso, porque ele é baseado na passagem de Apocalipse. O povo de Deus exaltando, os anciãos louvando o nome do Rei, que é o Cordeiro e o Leão. Ele vem para nos buscar, Ele restaurará todas as coisas, Ele fará com que a gente habite na Nova Jerusalém. Ele é Rei na nossa vida. Eu espero que Ele seja Rei sobre a sua também. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos, ó Deus, estar diante de Ti com o nosso coração desimpedido pelas amarras do pecado, da pressão, da angústia, da ansiedade. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Nós queremos servir a Ti. Nós queremos falar a Ti, Senhor Jesus. Reine sobre nós. Reine sobre nós, porque Tu és o Rei ideal. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o nosso maior inimigo. Reina sobre nós, Senhor. Teu, Senhor, é o reino. Teu é o poder. E Tu é a glória para todo sempre. Nós reconhecemos isso. Ó Pai, mas nos ajuda a reconhecer isso de verdade ao longo dos próximos dias, ao longo do ambiente de trabalho que nos espera, ao longo da nossa família e do desafio que nós temos de criar os nossos filhos, de amar a nossa esposa, de amar o nosso esposo. Ó Deus, nos conduz, ó Pai, no desafio de amarmos os irmãos da nossa igreja, de amarmos aquelas pessoas que a gente não tem muita afinidade. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, nessa grande tarefa, porque estamos ainda batalhando, estamos peregrinando, mas sabemos que a vitória é certa, porque Tu és o nosso Rei. E nessa certeza, ó Deus, nós caminhamos, na certeza de que o Rei Jesus vem vencendo e nos resgatará. Nós caminhamos nessa certeza, Senhor, e por isso nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.